Olá, você ligado aí no Talk Show. Estamos aqui mais uma terça-feira. Hoje já nem tanto frio, não sei, o pinguim ali fora passou por mim, olhou, deu um tchauzinho. Aqui em São Paulo ainda continua frio, viu, gente? Eu estou aqui hoje, nós vamos ter um assunto bem interessante, até por conta de popularização dos tablets e tudo isso que vocês estão vendo aí, lançamento de iPad, fila quilométrica lá para comprar o iPad, o negócio esgotando em algumas horas, em algumas lojas, bom, enfim. Eu estou aqui com o Ednei Procópio. Boa noite, Ednei, tudo bem? Boa noite, Célia. Tudo em ordem? Tudo ótimo, tudo perfeito. Então, vamos lá. Ele é coordenador-geral do Cadastro Nacional do Livro, membro da Comissão do Livro Digital na Câmara Brasileira do Livro, desde 98 especialista em e-books. Você fazia ideia de que e-book existia desde 1998? Nossa, o negócio é tão antigo assim, Ednei? Não fazia ideia de que era tão antigo. Então, em termos de livros digitais títulos, existe desde 1970. O projeto Gutenberg... É isso que eu falo, o projeto Gutenberg. Foi ao ar em 1970. Agora, em termos de hardware, um hardware da Sony foi lançado em 94. Que, na verdade, são os aparelhos de leitura. Os readers, né? Exatamente. Que são chamados de readers, né? Isso. Lançado em? 94. 94. É. A internet estava engatinhando ainda aqui no Brasil, na verdade, então, né? Esse reader da Sony chamava Data Discman, porque a Sony gostava do Walkman, Discman. Então, eles queriam lançar o Data Discman, ou seja, um Discman de dados. De dados. E era bacana, porque você tinha um CDzinho que você colocava dentro do aparelho e aí você lia na tela. Parecia um DVD portátil hoje em dia. E o pessoal achando que iPhone, iPad, smartphone, essas coisas é tudo novidade, né? Não é novidade, porque se você pegar o BlackBerry é uma agenda. Então, o Palm, quando o Palm teve... era uma agenda eletrônica, aí depois teve celular junto com o Palm, ele nasceu antes do BlackBerry. Então... Eu lembro... eu trabalhei numa escola e eu me lembro em 98, 99... Tinha uma pessoa que estava fazendo, era um pai de um aluno, ele estava com um Palm, na verdade já não era um Palm, ele já estava assim, algumas gerações à frente, eu não me lembro que ele trabalhava acho que na IBM, mas era um aparelho de teste. Então, devia ser um Pocket PC, que se chamava. O Pocket PC era uma evolução do equipamento da Palm. E o Pocket PC, a Palm não era tão limitado, mas o Pocket PC ele tinha, por exemplo, touchscreen e ele tinha tela colorida, por exemplo. Isso, então, o Pocket PC era como se fosse uma evolução da Palm. Mesmo assim, a Palm ainda existiu, além do Pocket PC, e a Palm se tornou não uma agenda que você guardava, mas uma espécie de computador de bolso, a Palm. E hoje, assim, já foi lançado o segundo iPad? Segunda geração do tablet? Isso, exatamente, da Apple, Da né? Apple. Mas no caso da Palm, depois da Palm veio o BlackBerry. O BlackBerry, sim, é uma agenda. E a diferença do BlackBerry, a diferença básica é que o BlackBerry dava para você enviar mensagem para os seus amigos. Essa é a vantagem básica do BlackBerry. Então, você ter um e-mail dentro do Palm é sensacional, porque aí você consegue de qualquer lugar, de dentro do metrô, de dentro do ônibus, enviar e-mail. Não era SMS, era e-mail. Era e-mail mesmo. Agora, aí, logo depois, 1 ano, 2 anos depois, foi que a Palm lançou o iPhone. E aí o iPhone é a mesma coisa, um smartphone, é um celular, perdão, é uma agenda, um computador de bolso, chamava PDA, né? Um computador de bolso. Portable. E aí ele traz... O grande sacada do iPhone é que ele traz o chip dentro da agenda. Então, você tem a agenda e mais o telefone. Só que essa agenda não é uma agenda comum, mas, na verdade, é um computador. É um computador. É um computador de bordo ali. Você tem absolutamente tudo dentro do iPhone. Não, e a gente tem uma variedade de modelos os iPhone Xing Ling, né? De monte. E funciona normalmente. Assim, em termos de portabilidade, você tem quatro hardwares. Tá? São os smartphones e não são celulares, porque celular você não consegue ler livro em celular. Então, você lê no smartphone, porque o smartphone tem uma tela um pouco maior. Tem o smartphone, você tem aqueles netbooks,
que são os notebooks mais portáteis, então permite que você leia livro digital. Aí você tem os e-readers, que são os equipamentos para leitura de livro digital mesmo. Aqui. Dá para mostrar aqui, gente? E você tem os tablets. Esse é da Gato Sabido. Esse, na verdade, é da marca Cooler. Mas a Gato Sabido é um site de... É um site que vende esse equipamento aqui no Brasil. E os e-books. Esse equipamento chama e-reader, né? Electronic Reader, é um leitor eletrônico. E em 2005, 2004, ele se chamava e-book reader, na verdade. E-book reader. Aí a imprensa começou a chamar de e-reader, que é um leitor eletrônico. E aí a diferença do e-book reader para o e-reader é que o e-book reader servia só para você ler livros digitais. E o e-reader não, ele serve para você ler livro digital, revista e jornal. Eu acho assim, é muito prático, muito cômodo. Por exemplo, o jornal em papel, hoje, eu não sei como é que está a tiragem, mas eu, por exemplo, não compro mais, eu acesso pela internet. Né? Eu tenho uma assinatura num portal e eu quero ver, tal matéria me chama atenção, eu gosto de tal do editorial do jornal, então eu vou ler o editorial de hoje, vou ver, sei lá, o fim de semana, vou me programar, eu entro lá. Mas assim, o físico, eu não sei como é que está a tiragem. Você tem algum dado sobre isso? Sim, a tiragem do jornal no mundo ela vem se reduzindo drasticamente ano a ano. Inclusive tivemos jornais que fecharam, né? Por falta de modelo de negócios por conta das agências de comunicação. Então, os anúncios, a parte dos anúncios migraram para a plataforma Google. E aí o Google consegue indicar... Ou os grandes portais, né? Ou os grandes portais. Mas os grandes portais também tiveram problema com o Google, porque aí o anunciante migra direto para o Google via keywords, palavra-chave. Você digita a palavra-chave, vem a tag ali com aquele anúncio. E aí alguns jornais tiveram problema por causa disso, porque aí o dinheiro migrou todo lá para esse novo modelo de palavras-chave, né, de palavras na internet. E aí o jornal, você tem a sensação, você disse que lê no seu notebook... Leio no PC, leio no notebook. Exatamente. Aí quando você chega na banca de jornal, que você vai ver aquele jornal impresso, você tem a sensação de que você já viu aquela matéria. Você fala assim, isso aqui eu já estou sabendo, isso aqui eu já estou sabendo. Então tem um delay do jornal eletrônico para o jornal impresso. E aí o que está rolando é que agora os jornais que têm audiência mesmo são os dois que a gente conhece, que a gente já assina. E esses jornais tabloides que você pega na rua, esse sim tem uma tiragem gigantesca. Metronews e aquele outro destaque, mas são o destaque, você vê, são drops de informação para você consumir em 20 minutos. 30 minutos no máximo. No máximo, né? E o Metronews também. E são jornais que servem muito bem, porque aí a população fica muito bem informada. E os livros também estão migrando para a plataforma internet. Também você acredita que os livros, daqui a algum tempo, a gente não tenha mais essa versão impressa? Papel? Aliás, eu quero mostrar, porque você escreveu justamente sobre isso. O livro na era digital. Esse livro, eu escrevi ele em março do ano passado e lancei ele... Você lançou na Bienal, né? E lancei na Bienal em agosto. Acho que a Bienal foi em agosto ou setembro, não lembro. Acho que foi em agosto. Mercado editorial e as mídias digitais. E aí, nesse livro, eu conto a história dos livros digitais. Desde lá de 1970, com o Gutenberg. Inclusive com alguns detalhes técnicos muito interessantes. Tem bastante coisa técnica aí dentro. Mas eu acho duas coisas que você perguntou. Eu acho o seguinte... Quem decide e quem define aonde o livro vai ser consumido e lido é o leitor, é o consumidor final. É ele quem decide se ele vai querer ouvir ou se ele vai querer ler num tablet ou num Kindle, ou se ele vai querer ler numa versão impressa. Isso quem decide é o consumidor, e ponto final. Mesmo que a indústria a indústria de tecnologia queira empurrar isso para o consumidor, quem decide é na ponta, é o consumidor. Então, se o consumidor quiser continuar consumindo o livro impresso, ele vai continuar consumindo o livro impresso. Não é a indústria de tecnologia da informação que vai obrigá-lo a... Mas aí você também tem o fator editora, o que ela vai estar lançando isso em versão digital, certo? E se de repente ela lança em versão digital e tira a versão impressa de circulação.
Stephen King lançou um livro dele só em versão digital. Isso, o Stephen King ele foi o primeiro autor a fazer isso, a lançar um livro, não simultaneamente, porque o que ocorre hoje é, você tem o livro impresso, alguém vai lá e faz uma versão para digital, para EPUB, por exemplo. O Stephen King, lá atrás, ele foi o primeiro a pegar um livro dele e ele publicar direto na internet sem a intermediação de uma editora. E aí ele teve uma boa audiência na época, ele foi o primeiro a fazer isso. Logo depois, o Paulo Coelho também pegou alguns títulos, alguns contos que ele tinha, também colocou na internet, e aí ele subverteu o mercado. Okay? Uhum. Mas aí você tem que imaginar o seguinte, que o livro ele não nasce impresso. O livro ele já nasce digital. Ele já é digital. Quando o escritor... Tudo bem que na década de 80, 70 era manuscrito. Era datilografado, na verdade, porque antes era manuscrito. Então, antes manuscreviam, depois datilografavam e, mais recentemente, que o autor começa a pensar direto com o computador na mão. Porque tem os processadores de texto. Às vezes, o autor ele já está direto no computador, criando no computador. E aí vai... Então, o livro já nasce digital. Quando vai para revisão, copydesk, preparação de texto, tudo digital. Já é digital. Quando ele é diagramado num InDesign, ou num PageMaker, ou num Corel, num Ventura, em qualquer software, ele já é digital. O livro, quando vai para a gráfica, que você manda o arquivo para a gráfica fazer o fotolito, etc., também é digital. Então, o livro... Hoje ele nasce ele digital. Já é digital. Então, há a possibilidade da editora, caso ela queira, antes de mandar para o digital, já fazer antes de mandar para o impresso, já fazer o digital. A versão digital. Mas no Brasil, eu sei porque eu estou falando da nossa realidade, eu não sei lá fora. Para nós, editores, ainda não vale a pena mandar direto para o digital, porque, como a gente tem uma audiência baixa de livros digitais no Brasil, o consumo é baixo, a gente prefere vender a versão impressa. Então, o ganho vem da versão impressa e não do digital. Não do digital. Como é que fica a parte de controle de direitos autorais, propriedade intelectual no digital? Como é que é feito esse controle? Então, da mesma forma como são as músicas? Então, é que assim, a gente precisa aprender a separar, Célia, a questão da propriedade intelectual da questão da remuneração. Da remuneração, hein? Porque a propriedade intelectual, ela continua, ela não muda. Então, o autor, ele continua sendo o dono daquele texto, não muda. Mas com relação à remuneração mesmo que eu estou perguntando. O problema está na remuneração, porque, às vezes, o pirata ele pega um título ou um usuário desavisado, não vamos chamar de pirata, um usuário qualquer pega o título e coloca na internet. Todos nós sabemos quem é o autor daquele livro, mesmo que a versão não esteja sendo vendida, comercializada legalmente. Mas todo mundo sabe quem é o autor daquele livro. Sim. Então, a propriedade intelectual ou o direito autoral continua sendo assegurado. Qual é o problema? O problema é que, ao colocar o livro lá na internet de graça para que as pessoas baixem, o usuário não sabe que é pirata. Ele vai baixar também, porque se está num site para baixar, eu vou baixar. Tá. Tem alguns sites, por exemplo, aquele domínio público, que realmente são obras que estão lá disponíveis para a pessoa baixa em PDF, né? Exatamente. No domínio público tem outros formatos fora o PDF, mas também tem o PDF. Agora, o problema reside no fato de que, ao não pagar pelo título, você não está remunerando a cadeia produtiva do livro. Sim. Então, o autor... Que vai reduzindo também a cadeia produtiva, Isso. né? Aí começa desde a gráfica, aí vem distribuidora, livraria, editora, os profissionais do mercado, o revisor, capista, etc., etc. O autor. E o principal, que é o autor, que não está sendo pago. Então, esse é o problema. Tem muita pirataria de livro? É o que mais tem. Tem mesmo? Sim, não temos que esconder. Porque música a gente sabe que tem, que é uma briga constante aí, né, para tentar... Do mercado para o usuário. Mas tem um problema que é o seguinte, às vezes a gente não pode colocar a culpa no usuário, diretamente falando, pelo seguinte, se você tem um livro na internet e aquele livro está sendo colocado de modo gratuito, às vezes o usuário não tem condições de avaliar
se aquele livro quem deveria... Quem está baixando. É. Quem vai acessar. Quem está consumindo, eu digo, não quem colocou. Quem colocou sabe que está pirateando. Mas o usuário em si, e é por isso que as empresas que cuidam dessa seara, elas vão atrás de quem está colocando o livro no ar e não de quem está baixando. Porque quem está baixando, às vezes, não tem condição de saber, peraí, mas esse livro é de qual autor, de qual editora, deveria estar sendo pago, quanto deveria estar sendo pago? O usuário não sabe. Por exemplo, o cara vai lá, achei o Crepúsculo. Exatamente. Vai, achei de graça. Baixou o livro. E se fosse de graça? E se fosse uma campanha gratuita? Ele não tem como ele avaliar. Então, mas assim, poxa, mas dá para perceber que o Crepúsculo, vamos colocar assim, pela popularidade, né, vai ser difícil alguém achar gratuito isso na internet, a não ser que seja pirata. Então, mas você não consegue, porque o consumidor ainda não tem essa consciência. E tanto é isto, quando a Microsoft lançou o Microsoft Reader há muito tempo atrás, eu lembro que tinham 3 palavras que a Microsoft usava, que eram os 3 E's, que ela dizia que era encripturação, ou seja, a senha, a segurança, enforcement, que era você engajar esse conteúdo, e o terceiro item era a educação. Como a gente sabe que a base de leitor é a maior, como é que você sabe se o leitor está baixando porque sabe que é pirata ou porque ele é um desavisado que passou despercebido e falou assim, isso aqui está de graça, eu vou baixar? Também, não tem como saber. Então, só tem como você policiar aquele cara que colocou o livro dentro de um servidor. Então, na verdade, você vai atrás de quem fez o upload disso para o servidor, de quem deixou isso exatamente, ou o próprio servidor. Então, você pode quem está infringindo a lei é quem está armazenando. Então, as empresas de hosting que devem ter que são as que armazenam o site. São essas que devem tomar cuidado, porque elas que... Por exemplo, se eu armazeno um livro pirata no meu servidor, quem é o responsável? Eu, o servidor. Ele é corresponsável. Ele acaba sendo corresponsável junto com quem e é exatamente colocou. Por este motivo que o caso... Porque hoje livro é proibido se tirar xerox de livro inteiro. É proibido. Né? Isso por lei, é proibido. Então, em qualquer lugar que você vá para tirar xerox de um livro, você chega lá com o livro, a pessoa não vai tirar. Isso não tem jeito. Mas você pode tirar um capítulo hoje aqui. Você pode tirar alguns pedaços de xerox. Então, eu posso tirar um capítulo hoje aqui, pego esse livro, vou ali do lado, no outra lojinha de xerox, tiro outro capítulo, vou no outro. Mas você percebe que a xerox só não tira a xerox, que a gente chama de xerox, né? Ela só não tira a cópia. Ela só não tira a cópia porque ela vai ser multada, porque senão ela tiraria. Sim, eu me lembro que até alguns anos atrás, por exemplo, eu fiz faculdade, gente, alguns livros são muito caros. Isso. Eu lembro de um livro que era de marketing, Kotler, era muito caro o livro. Mas todo mundo tirou xerox na faculdade. O xerox aberto ficou um negócio desse tamanho. Então, mas a tecnologia hoje ajuda você a resolver isso. Hoje já não pode mais. Isso alguns anos atrás podia, hoje já não pode mais por lei. A solução deste problema que você está dizendo é aquela fragmentação do livro. Então, a tecnologia hoje permite que você venda o livro em capítulos, por exemplo. Aí minimiza o custo para o estudante, para o usuário, e aí permite que ele pague por isso. Eu acho que o mais importante é o usuário saber que ele não está pagando, porque o problema está na remuneração. Ele tem que ter, o usuário tem que ter a consciência. Ele está vendendo ali para ele, mas o autor não está sendo remunerado. Exatamente, porque quem está deixando o livro de graça está vendendo, entre aspas, de graça. Então, alguém tem que pagar esta conta. E quem é que paga esta conta? O autor. Coitado, que teve todo o trabalho para fazer o negócio. Você também tem uma plataforma de livros, que é o www.livros.com.br. Como é que funciona esse site? Porque o pessoal vai ver, vai passar aí no GC, depois o pessoal vai acessar. Eu queria saber como é que funciona. Você entra, você se cadastra, você tem alguns títulos disponíveis. Como é que ele funciona? Então, a Livros, muito em breve, a gente vai ter lá na Livros os livros digitais, o conteúdo mesmo, propriamente dito, para que os leitores baixem os títulos e leiam nos hardwares deles que eles tiverem, smartphones e etc. Hoje, a Livros ela serve mais... a gente está trabalhando com foco de comunicação.
Então, a nossa ideia é que o autor entre, cadastre-se, crie um perfil de escritor dentro da Livros, e aí a Livros ajuda esse escritor a divulgar a obra dele, porque hoje o maior engodo, o maior problema é a questão da comunicação. Mesmo você tendo tecnologia a seu favor, você precisa melhorar a sua comunicação com o seu público-alvo. Para o leitor, lá dentro da Livros, você tem a possibilidade de criar uma biblioteca. O leitor se cadastra. Biblioteca virtual. E aí ele baixa, ele relaciona os livros que ele gosta, etc. Mas e aí ainda ele tem sem a biblioteca. o conteúdo. Ainda sem o conteúdo. conteúdo. Porque para a gente colocar o conteúdo, a gente precisa da autorização do autor ou da autorização da editora. Você é pioneiro no Brasil com relação a e-books e a conteúdos também. Ah, não. Né? A minha história com livro digital começou... Meu irmão e eu, nós temos uma coleção de videogames. E aí a gente tem aquele Game Boy da Nintendo, que foi um dos primeiros, que era preto e branco. E a minha história com o livro digital começou num dia que eu estava jogando Donkey Kong no Game Boy. E quando você passa de fase, aparece o texto do Donkey Kong te explicando... Qual é a próxima fase. Aí me veio essa ideia, eu falei, peraí, mas isso daqui poderia ser um livro. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a pesquisar hardwares para eu poder fazer um livro digital. Isso foi em 91. Desculpa a pergunta, quantos anos você tinha, Ednei? Eu era, mas assim, criança gosta de videogame, então... 8 anos? 7 anos? Não sei, quantos anos você tinha? Eu lembro que eu comecei a jogar videogame com 11 anos de idade. Você era adolescente. Telefunk, jogando Atari. Eu joguei um anterior a Atari até. E aí eu comecei a pesquisar. E aí a ideia de livro digital... Você era adolescente? Ah, era adolescente. Nossa, nerd. Nerd, né? Nerd. Eu não empinava pipa e nem jogava bolinha de gude. Eu ficava jogando videogame. Da parte digital do negócio, da parte nerd, como a gente entende de internet, de ser ligado em eletrônica. É ligado em botões mesmo. Não, mas por ser um adolescente e pensar nisso, né? Poxa, poderia ser um livro aqui. Então, é uma briga constante no Brasil para que o adolescente leia, né? O Game Boy, ele vem com cartuchos mesmo, que nem o Atari original. Então, qual era a minha ideia original? Minha ideia era colocar o livro dentro do cartucho e espetar no Game Boy para as pessoas poderem ler. Comecei a pesquisar, mas eu sei que a plataforma Nintendo ela sempre foi muito fechada. Até para videogames ela é fechada, até hoje ela é muito fechada. Para você criar jogo para o Nintendo é muito caro. É mais barato, por exemplo, você criar para o PlayStation. Bom, enfim. Aí, quando chegou em 98, foi lançado nos Estados Unidos um equipamento chamado Rocket e-Book, de uma empresa chamada Nuvomedia. E aí eu falei, esses caras fizeram a minha ideia. Só que era ideia, justamente isso. Só que a ideia do Rocketbook era muito mais evoluída, porque você espetava a linha telefônica no equipamento e baixava o livro do servidor da Nuvomedia direto no equipamento. Olha. Claro, hoje tem wireless, hoje tem infrared, mas Bluetooth, mas era com linha telefônica fio. É que a gente teve recentemente uma popularização do tablet, do iPad, do iPhone, do smartphone. A gente teve uma popularização desses hardwares. Isso. Certo? Falei besteira, não? É isso mesmo, são hardwares. E aí as pessoas começaram a conhecer mais o que é um e-book. O site do domínio público começou a ser divulgado, porque muita gente não tinha noção de que existiam esses livros disponíveis, que já são todos de domínio público. Exatamente. E as pessoas começaram a ter acesso. Mas eu não imaginava que fosse uma coisa tão antiga, que houvesse um projeto lá atrás. Em 2005, a Sony lançou o Librie no Japão, que é um equipamento muito parecido com o Kindle, já com o e-ink, com aquele papel eletrônico, em 2005. Em 2007, a Amazon lançou o Kindle, em 2007. Que é um outro e-reader. Que é um outro e-reader, também serve para ler livro digital. A diferença básica entre o Sony Reader e o Kindle é que a Sony, na época, ela não tinha know-how de conteúdo. Tanto é que, mais tarde, a Sony fez uma parceria com o Google para que os livros do Google pudessem ser lidos no Sony Reader.
Em 2007 que o Kindle foi lançado na Amazon. E foi lançado com notas de rodapé em jornal. Não foi lançado com esse estardalhaço todo que as pessoas imaginam. Isso eu ia falar. O Kindle, ele até é conhecido, né, mas eu acho que ele ficou conhecido agora por comparação com outros, né? Aí começaram a fazer uma retrospectiva do que já existia, tal. Exatamente. Aí aconteceu uma coisa assim, que aquela Oprah, aquela apresentadora americana... Oprah Winfrey. Ela se aposentou esses dias, né? Ela foi no programa dela e mostrou o Kindle, e aí o Kindle se tornou uma espécie de coqueluche, assim, chamou a atenção da imprensa e da mídia mundial, e foi assim que o Kindle se tornou moda. Aí, nesse mesmo tempo, a Apple estava com o projeto tablet guardado lá, esperando o momento certo de ser lançado. Porque o primeiro tablet, vamos lá, e volta tudo de novo. Vive Steve Jobs. É porque o Steve Jobs conseguiu fazer um tablet sensacional, mas o primeiro tablet mesmo lançado foi em 2001, lá pela HP e Microsoft. Eles chamava tablet PC. Gente, a história é antiga, olha. Negócio, e, tem muita coisa que está aqui, viu? Não, a tentativa... Muita coisa escrita aqui. A indústria de tecnologia vem tentando substituir o livro impresso há muito tempo. Não... Você acha que vai ter o fim? Não. É o que você falou, né? Depende do consumidor. Não adianta nem eu dizer para você, mas o mercado pode, de repente, influenciar nisso. Como eu falei, de repente, tirar a versão impressa de circulação, se tornar uma coisa rara, e se o negócio só ser lançado... pela internet. Não sei. Então, vai depender. Então, são vários fatores que não... O mercado editorial não faz isso, não, viu? Mas não depende. Eu gosto muito, é muito legal você pegar um livro assim, cheirar o livro, ter mas ele olha, na mão, não assim. Depende do mercado editorial. Nós temos no Brasil... Consumidor, não faça isso. Nós temos no Brasil próximo de 8 mil gráficas que imprimem. É possível viver a convivência paralela. Eu acredito numa convergência de papel e digital. É nisso que eu acredito. Agora, pode ocorrer de que quando a gente tiver... Hoje eu vi um número, não sei se é verdade, mas, enfim, né, são os especialistas, eles adoram esses números, que diz que aqui no Brasil a gente vai vender esse ano 400 mil tablets. Se baixarem os preços, né? Então, mas eu não acredito nesse número, eu não acho que é mentira. Não vai vender 400 mil tablets, ponto. É isso que eu acredito. Porque é muito número para... Mas, enfim, se você tiver uma base instalada de leitores maior do que a base instalada de leitores em papel, aí, neste dia, você vai ter mais livro digital do que impresso. Mas que o livro impresso vai acabar? Eu acho meio difícil. Provável. Também ouvi alguma coisa de que iriam substituir cadernos nas escolas por tablets, né? Que havia alguns projetos com relação a isso. Gente, não, isso são projetos, vamos lá de novo. Sempre projetos. Algumas escolas de idioma e algumas escolas públicas fizeram projetos especiais para ter o tablet na escola, mas são projetos. Isso não quer dizer que o governo vai subsidiar ou que isso vai ser substituído. Não, sabe por quê? Porque hoje o governo é o maior comprador de livros do mercado editorial brasileiro. E o suporte, o hardware onde trafega esse livro é o papel. Entendeu? E então, aí eu não posso dizer outras coisas do tipo lobby, então não é bem assim. Tem uma série de coisas aí por trás. Ednei, o seu trabalho de pesquisa é muito legal, você já participou de outros sites, já teve... já está envolvido com muita coisa. Eu já trabalhei em 3 ou 4 editoras de livros digitais, das quais pelo menos 3 ou 4 faliram mesmo. Olha só. Mas assim, só voltando, eu te apresentei, mas eu não falei algumas coisas assim que me chamaram a atenção. Seus livros favoritos e seus autores favoritos. Eu gostei bastante. O Pequeno Príncipe, você podia ser Miss, porque toda Miss gosta do Pequeno Príncipe. Não, eu sou apaixonada. Mas a minha história com o Pequeno Príncipe... Eu gosto muito. É porque eu não lia e uma professora me chamou na biblioteca da escola e falou, vem cá, eu tenho uma coisa para te mostrar. E ela me presenteou com o Pequeno Príncipe. Então, eu comecei... Foi um livro que eu também não conseguia passar do desenho do chapéu, que era a cobra engolindo o elefante, gente. Foi um dos primeiros livros que eu li, mas eu já li esse livro pelo menos umas 80 vezes. E cada vez que lê é uma coisa diferente, né? Então eu também gosto muito. Sou fã do Pequeno Príncipe. Tem os filmes, tem a série, os desenhos. Os desenhos também são legais. Não, mas tem outros, Capitães de Areia... Morro dos Ventos Uivantes. Capitães de Areia, eu acho um livro, quando eu li, eu achei muito forte, sabe? Eu era jovem, assim, adolescente, eu não estava preparado para aquela verdade que o Jorge Amado coloca no livro. É um livro sensacional, mas terrível ao mesmo tempo.
Me marcou muito esse livro. Não, e tem alguns autores, Ítalo Calvino, eu gosto muito, Monteiro Lobato, José Saramago, bom, enfim, Stephen King, você não podia deixar de gostar dele, né? Tá ali no meio digital. É que o King, ele faz aquele terror psicológico que é também maravilhoso. Eu gosto muito. E assim, Ednei, parabéns pelo seu trabalho, gostei muito, dei uma olhada em todos os sites. A plataforma Livros está aí, gente, cadastrem-se em breve com o conteúdo dos livros digitais lá. Vamos esperar que venham muitas coisas boas por aí. E, para encerrar, algum livro específico que você acha que deveria ser um e-book e ainda não é? Um livro específico? Tem um livro que se chama Os Meninos da Rua Paulo. Que ainda não é um e-book. Que é um livro sensacional e que não existe a versão digital deste livro ainda, não oficial, digamos assim. Mas eu não encorajo ninguém a baixar o pirata, pelo amor de Deus. Vai lá na Livraria Cultura e compre o impresso. Comprem o livro. Algum abraço, algum recado para alguém? Eu queria mandar um beijo para a Juliana Medeiros, da Livros. Da Livros. E para o Fábio. E para o Edson Rossato. Que é aquele cara que está sentadinho ali, acompanhando? Pois é. E a gente vai voltar junto lá para a Vila Matilde, onde a gente mora. Gente, Talk Show fica por aqui. Semana que vem estamos de volta com um motociclista Pica-Pau. Ele é responsável por um dos maiores eventos de motociclismo aqui em São Paulo, semanais. Ele reúne de 3 a 4 mil pessoas toda terça-feira à noite no ginásio do Ibirapuera. Mas semana que vem vocês vão ficar sabendo mais. Beijos, até lá!